Fala, nação logística, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. Se é a primeira vez que você chega aqui no nosso canal, esse é um canal sobre logística e supply chain. Meu nome é Anderson e atualmente eu moro aqui no Japão, onde eu quero trazer muito mais experiência para você sobre logística, sobre supply chain e principalmente como é o cotidiano e a vida da logística e de suprimentos de quem trabalha nessas áreas aqui no Japão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e já deixa o like nesse vídeo. Nação Logística, seguinte, ó. Eu fiz uma enquete lá no nosso grupo no WhatsApp, no Telegram, e se você não participa desses grupos, eu te convido a clicar no link que vai estar aqui na descrição ou nos comentários. Lá no grupo do WhatsApp e do Telegram a gente posta dicas diariamente, planilhas, e-books, dicas ali sobre logística, supply chain, PCP, estoque, departamento de compras, enfim, todo esse mundo da supply, tá? Então, esses dias eu fiz uma enquete lá sobre procedimento operacional padrão. E o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui de procedimento operacional padrão? E o campeão dessa enquete foi PCP, Planejamento e Controle da Produção. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês um modelo pronto, gratuito para você fazer o download, começar a utilizar aí na sua empresa para o setor de PCP, para o setor de PPCP. Tá bom, nossa logística? Ao final do vídeo, eu vou te falar como você vai obter esse arquivo, tá? Esse arquivo é um modelo pronto, eu vou te apresentar ele aqui, que está bem completo aí para você utilizar. Bom, nação logística, antes de mostrar de fato o modelo pronto para você e te apresentar ele, eu preciso colocar todo mundo no mesmo degrau. De repente chegou alguém aqui no canal envolvido no mundo da logística, do supply, mas ainda não entende e não sabe o que é essa sigla PCP. Bom, pessoal, você vai ver aí, identificar em algumas empresas a sigla PCP, mas também a sigla PPCP, tá bom? Então eu posso ver as duas siglas, mas basicamente é o mesmo setor, é o mesmo departamento. Quando eu falo na sigla PPCP, o primeiro P ele vai significar o planejamento. Basicamente é a fase que a gente estabelece o plano de produção, definindo objetivos, recursos necessários, prazos, demanda esperada, dentre outros fatores relevantes. Nessa etapa são definidas as estratégias e os métodos para atingir as metas estabelecidas. Então, nessa fase aqui do primeiro P, eu estou definindo ali um plano de produção. Então, quando eu falar para vocês de PCP, de PPCP, eu estou falando de produção. Por isso a gente vê a atuação ali do setor de PCP em indústrias, em empresas de manufatura. Porque de fato é ali que tem a necessidade de ter um PCP, de ter alguém ali olhando a produção. Faz uma pausa aqui rápida na sigla e pensa comigo, ó. Vamos pegar de case aqui uma empresa como a Nestlé. A Nestlé ela tem diversos SKUs, que são os itens dos produtos, com diversos sabores. Com diversos modelos de embalagem, com diversas unidades de medida. E a Nestlé ela tem diversos clientes. Para imaginar o dia a dia da fábrica da Nestlé. E aí você pode imaginar qualquer outra fábrica, tá? Eu estou colocando a Nestlé como case aqui, porque a gente publicou um vídeo recentemente sobre eles. Imagina tomar a decisão do que produzir. Perdão. Quando produzir, o que produzir. Imagina essa fábrica sem ter alguém que fala para ele, ó, vai ser produzido isso, nesta data, nesse determinado momento. Se eu não tenho essa figura, provavelmente e com toda certeza eu vou ter excesso de estoque, produto parado, e no caso de indústria alimentícia isso é muito pior, porque tem data de validade ali naquele produto, então eu tenho perda, eu vou possivelmente jogar esse produto fora, se eu tiver o estoque muito cheio. Ou eu posso também ter a falta do produto, que é a chamada ruptura de produto. Onde o meu cliente vai até, no caso da Nestlé ou de uma indústria alimentícia, vai até no mercado e não tem um produto disponível. Então, o PCP, ele vai fazer esse elo produção, o que eu vou produzir, quando eu vou produzir. Então, basicamente, ele vai traduzir ali o que tem que ser feito. Ele vai dar um norte para o que tem que ser feito.
Ó, faz esse produto aqui nesse determinado momento, que a gente tem uma demanda, a gente tem uma venda acontecendo neste momento. Ó, produz mais desse produto, menos deste produto. Então eu vou planejar esse primeiro P, é o planejamento. Vou planejar recurso, maquinário, pessoas, que é a mão de obra, insumos, tudo aquilo que é relevante dentro daquela produção, dentro daquele contexto de produção. Prazo, quando eu tenho que entregar, se eu estou produzindo para estocar ou não, que é o caso da produção puxada e empurrada, que a gente tem vídeo aqui no canal. Qual que é aquela demanda, qual que é aquela venda para cada SKU, para cada item. Então, o primeiro P de planejamento, tá? O segundo P aí, quando a gente vê essa extensão da sigla PCP e se tornando PPCP, a gente tem a programação. Essa fase em que se define a sequência de atividades e os prazos de execução de cada uma delas, levando em consideração os recursos disponíveis e as restrições que possam surgir. A programação tem como objetivo garantir que as atividades sejam executadas na ordem e no prazo correto. Beleza, planejei os recursos, a mão de obra, o maquinário, tudo. Agora eu vou programar como vai ser essa produção. Ó, do item A, vamos fazer X quantidade na data X. Do item B, X quantidade na data X. Então, muitas pessoas aí dentro do PCP usam aquelas planilhas, né? Dia 1 eu vou produzir esse produto nessa quantidade. Dia 2, esse produto nessa quantidade. E basicamente isso é programação. Eu estou programando ali o que aquela empresa, aquela indústria vai fazer. O que eu vou manufaturar ali dentro do meu dia a dia, dentro desta programação. Então, segundo P, programação. Planejei, programei, eu tenho um C ali, PPC, e o C ele quer dizer controle. É nessa fase que a gente vai monitorar a execução das atividades de produção, comparando o desempenho real com o planejado e tomando as medidas necessárias para corrigir desvios e garantir o cumprimento das metas estabelecidas. O controle é importante para garantir a eficiência e eficácia da produção. A gente sabe que nem tudo, e isso é na vida, tá? Que a gente planeja acontece realmente. Planejar, programar é uma coisa, vida real é outra. Na vida real, você tem funcionário que de repente não, por motivos de saúde, não pôde trabalhar. Você tem quebra de máquina, parada de máquina. Você tem algum problema ali na manutenção daquela máquina. N fatores que podem ocorrer durante a produção. E aí o PCP ele vai fazer esse controle para ver, ó, qual que é a discrepância entre o que a gente está planejando e o que de fato está acontecendo, para que eu possa ali analisar e desenhar o melhor cenário possível, buscando melhorias. Ou é a máquina que está quebrando muito? Opa, vamos chamar a equipe de manutenção, vamos ver o que pode ser feito. É a falta de insumo, de matéria-prima, é a ruptura no momento de produção? Na hora que eu vou produzir, eu não tenho aquele produto? Opa, vamos controlar esse estoque, vamos ver o que está acontecendo com esse estoque. Até no custo também, a gente entra com controle e é importantíssimo para o setor de PCP. O custo desse produto. Opa, eu planejei produzir um produto com custo de R$1. Está levando R$1,50, R$1,60. E isso vai, de fato, impactar diretamente no caixa da empresa. Isso, de fato, impacta diretamente no bolso da empresa. Então, qual que é essa discrepância entre o que eu realmente planejei, entre o que eu planejei e o que realmente aconteceu? Então, de fato, o PCP planejou, programou. No momento que aconteceu isso, essa programação, opa, vamos dar uma olhada ali, ó, na vida dessa programação para ver se ela está saindo muito da realidade, saindo muito dessa programação, se está acontecendo ou não, se está acontecendo falhas durante esse processo produtivo, tá bom? E aí o quarto P aí, né, que é o processo de transformação, que é o P de produção. Eu falei de PCP, de PPCP, que está envolvido diretamente em produção. E de fato está na sigla dele: planejamento, programação e controle da produção, daquilo que está sendo produzido. O processo de transformação de recursos, ou seja, matéria-prima, mão de obra, equipamento, esse bolo, em produtos acabados. O que é a produção? Eu vou pegar um insumo, uma matéria-prima,
vou colocar mão de obra, vou colocar maquinários, equipamentos e vou transformar essa matéria-prima num produto acabado, num produto para ser vendido. No caso do leite, eu vou pegar essa matéria-prima que está lá no campo, vou levar para minha indústria, vou ferver esse leite, que é o processo ali do HT, tá? Vou fazer todo esse processo, vou encaixotar numa caixinha e aí eu vou levar lá para o mercado como um produto acabado para ser vendido. Então, esse processo produtivo é o processo de produção, de manufatura desse produto. Ou em serviços prestados, seguindo as etapas previamente planejadas e programadas, a produção é o foco central do PPCP e deve ser gerenciada de forma integrada e estratégica para garantir a competitividade e a sustentabilidade da empresa. Ou seja, se o produto que eu vendo de fato é o coração da minha empresa, é o que eu tenho de mais importante, se eu não cuidar muito bem dessa programação, se eu não cuidar muito bem dessa produção, se eu começo a ter altos custos, se eu começo a não entregar esse produto, ter ruptura de produto e excesso de produto, claramente isso vai ter impacto direto na empresa. Essa empresa vai sofrer em determinados momentos. Isso se não ser levado à falência. Realmente não ser levado à falência. Porque se eu não tenho, de fato, um PCP forte e atuante, programando, controlando, vendo se esses custos não estão discrepantes, vendo se aquilo que de fato eu planejei está acontecendo, se a demanda está se transformando em produção e ele saindo como produto acabado, eu vou ter problemas na minha empresa, tá? Pessoal, é um overview, só uma visão rápida de PPCP, tá? Aqui no canal a gente tem 2 ou 3 vídeos completaços sobre PPCP, sobre PCP, planejamento e controle da produção. Eu te convido a dar uma olhada lá, tá? Senão a gente vai acabar perdendo muito foco daqui. Minha ideia aqui é colocar vocês todos no mesmo nível, tá bom? É só clicar ali, vou deixar aqui na descrição, na verdade, os vídeos que a gente tem sobre PPCP e você dá uma olhada. Resumindo, o que é esse planejamento e controle da produção? Basicamente, Anderson, me cita aí rapidamente o que o PPCP faz, o que o profissional de PPCP vai fazer. Ele vai decidir o que deve produzir, quando eu devo produzir, onde eu devo produzir, como eu devo produzir, quanto eu devo produzir e de que maneira eu devo produzir, com o que eu devo produzir. Então, dos SKUs, dos itens que eu tenho na empresa, o que eu tenho que produzir primeiro? O que eu tenho que programar ali dentro da minha produção? Quando eu vou programar esses itens? Onde eu vou produzir? Qual maquinário? Qual centro de curso? De repente eu tenho uma empresa aí que tem 3, 4 plantas de fábrica. Onde eu vou produzir? Que máquina eu vou utilizar? Como eu vou produzir? Como vai ser feita essas etapas de produção? Quanto, que eu acho que é muito importante também, quanto eu vou produzir de cada SKU, de cada produto? Qual que é o meu setup? Qual que é aí o meu máximo, meu mínimo de produção? A batelada dessas produções, certo? Com o que eu vou produzir? Maquinário, insumo, matéria-prima? O que eu vou utilizar ali para de fato produzir? A gente tem um documento muito importante que ajuda a gente dentro do setor de PCP, que é a ordem de produção. Quem conhece de PCP sabe que é a ordem de produção. Se você quer dar uma olhada depois, eu recomendo que você pesquise aí no Google. A ordem de produção é um documento que vai falar o produto que deve ser produzido, a quantidade que deve ser produzida, qual maquinário eu vou utilizar, quais as mãos de obras eu vou utilizar, a data que eu vou produzir e os insumos que eu vou utilizar e as quantidades de cada insumo que eu vou utilizar para fazer uma X quantia daquele produto final, daquele produto acabado. Bom? Bom, pessoal, eu te falei, dei uma breve passada aqui o que é PCP, e vamos entender o que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Então, POP, Procedimento Operacional Padrão. O procedimento operacional padrão, ele basicamente é um documento que contém as etapas necessárias para eu realizar uma determinada e específica atividade. Então, ele é um documento que eu crio, e basicamente ele vai me dar um norte do que deve ser feito, com o que eu devo seguir ali para patronizar a minha operação. Porque imagina, se cada pessoa que entra no meu departamento, cada funcionário começa a ter uma ideia de como se deve fazer as coisas, eu perco um padrão. É a história do bolo que eu sempre falo. Cada um tem uma maneira de fazer um bolo. Se cada hora eu fazer um bolo de uma maneira, eu nunca vou ter uma padronização do meu produto. E por isso eu preciso ter uma ordem de produção,
Por isso eu preciso ter um procedimento operacional padrão para saber o que de fato deve ser seguido ali, segundo as normas, segundo a ideia aí e a estratégia da empresa, tá bom? Ele define a responsabilidade de cada colaborador envolvido, então o que cada um tem que fazer, os materiais e equipamentos necessários, as medidas de segurança e outras informações importantes para garantir a qualidade e eficiência da atividade. O POP tem como objetivo padronizar e otimizar processos operacionais da organização. De novo, Anderson, o que é o POP? É um documento que eu vou ter ali todo o processo, o procedimento de como devem ser feitas as coisas dentro do setor. No caso, eu estou apresentando para vocês do de PCP, poderia ser um de qualidade, de expedição, de almoxerifado que a gente tem aqui no canal, de departamento de compras que a gente tem no canal, um POP da produção de iogurte, um POP da produção de manteiga, para saber o que de fato eu devo seguir. Então, se eu tenho, de repente, uma dúvida de quem é a atribuição, como deve ser feito aquele processo, aquele procedimento, opa, deixa eu consultar o POP que está falando aqui, ó. Bom? Pessoal, agora a gente vai lá para o Word, onde eu vou apresentar esse POP, esse modelo de POP que eu criei para PCP, para você começar a utilizar aí na tua empresa, tá? Esse modelo que eu criei, eu costumo chamar de esqueleto. Por que esqueleto? Ele é um modelo bem genérico, bem padrão voltado ao PCP, mas eu sempre deixo claro, cada empresa tem uma maneira de fazer algumas coisas. Tem uma maneira e uma visão de algumas coisas, e isso é normal. Cada empresa tem o seu procedimento, a sua estratégia, e isso é normal. Desde que não fuja da ideia principal e do foco principal, que é o PCP. Por isso que é o esqueleto, tá bom? Então vamos mostrar esse esqueleto. Esse documento que eu disponibilizo para vocês é um documento totalmente editável. Então você vai fazer o download dele e vai ali montar ele ali com a sua operação, a operação do seu dia a dia. Mas o importante é que você comece a ter uma ideia ali de como funciona o procedimento operacional padrão e uma ideia de como você pode incrementar ali com as suas operações dentro do PCP, tá bom? Deixa eu tomar uma água. Bom, tá aqui, ó. Esse é o documento que você vai fazer download, esse é o documento que você vai receber, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui dentro do modelo que eu desenhei para vocês é o cabeçalho. Aqui no cabeçalho eu coloquei a logotipo do meu canal, a logo do meu canal, Logística com Ferreira. Você vai mudar isso aqui para colocar logo, o logotipo ali da sua empresa, para deixar um ar mais profissional, uma cara muito mais profissional, tá? Aqui, procedimento operacional padrão, que é de fato o nome do documento. Aqui embaixo eu coloquei para qual setor, para qual a área esse documento está sendo designado. No caso aqui a gente está falando do PCP, Planejamento e Controle da Produção, tá? Aqui em cima eu tenho POP 001. O que é esse POP 001? Muitas empresas, indústrias, ele tem setor de qualidade, desenvolvimento. E aí esse setor ele fica responsável pelo POP, pelo procedimento operacional padrão. E de repente, esse setor já tem um POP 001, 002, 003, que é uma classificação numérica para encontrar muito mais fácil. Se de repente eu preciso encontrar o POP de planejamento e controle da produção, opa, qual que é o número do POP? 001. Vou lá nos meus arquivos, POP 001. Ah, mas agora eu quero o POP da qualidade, ou o POP do almoxerifado. Ah, é o POP 27. Eu vou lá, POP 27. Então, eu recomendo que você procure o departamento responsável por POP aí na sua empresa, tá bom? E verifique qual que é a numeração que você pode colocar no seu. Aqui eu tenho a data da criação desse documento. Então, quando de fato eu finalizo e ele tem aprovação, ou a data da revisão eu poderia usar aqui também. Falando em revisão, aqui embaixo eu tenho revisão 001. Por que disso, Anderson? Porque caso eu crie uma nova revisão, passo 2, 3 anos, meu PCP mudou, eu mudei, a organização cresceu, a gente está exportando, então eu mudei o modelo de PCP, eu mudei ali o procedimento operacional padrão, eu faço uma nova revisão. Mas aí eu também não vou perder o histórico. Então eu crio esse histórico, eu tenho POP 001, o POP com revisão 001, mas eu tenho também o revisão 002. Se de repente eu precisar pesquisar, ver ali como de fato era o procedimento, eu tenho tudo guardado, tá bom? Agora vamos de fato entrar no nosso documento aqui. Dentro do POP eu tenho a área de objetivo.
objetivo do procedimento operacional padrão para o PCP. É isso que eu vou detalhar aqui. E aí eu tenho que detalhar de forma bem simples, clara e objetiva. Não adianta eu colocar um monte de palavra bonita, brainstorming, vou fazer deadline, um monte de palavras chique, inglês, japonês. Eu preciso de um documento com palavras simples, objetivas e claras, para que qualquer pessoa, trabalhe na área de PCP ou não, consiga de fato entender o que eu estou falando com esse documento. Só de bater o olho, fica claro e fácil de entendimento para todos, tá? Eu sempre friso aqui no canal. Vocês veem que eu evito o máximo possível colocar esse monte de palavras que a gente usa no cotidiano. Brainstorm, production e várias outras que agora nem foge minha cabeça, porque a gente tem que deixar da forma mais simples e clara possível para que os outros também entendam, tá bom? Uma dica e um gatilho que eu deixo para vocês. Eu moro aqui no Japão, e a gente vê muitas palavras aí, porque a gente tem o inglês que tem grande influência, mas sempre tente simplificar o máximo possível para que todos entendam aquilo que você quer passar de mensagem, ok? Vamos voltar aqui com foco no nosso documento. Primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, garantir o planejamento, programação e controle eficiente e eficaz da produção, visando atender as demandas do mercado e dos clientes de forma competitiva e saudável. Então, o objetivo desse documento, do PCP, o PCP tem que garantir que as demandas sejam atendidas. De forma simples que eu estou falando, não pode faltar produto. Eu não posso deixar de atender meu cliente. Eu tenho que ter produto disponível quando meu cliente precisar. E aí, eu tenho que planejar muito bem essa demanda e essa produção para que aconteça isso, tá? Eu não posso ter a ruptura de estoque. Assegurar a otimização dos recursos disponíveis, reduzindo custos e maximizando a produtividade e a rentabilidade da empresa. Então, eu vou otimizar os recursos que eu tenho disponíveis, se eu tenho maquinário disponível, vou otimizar o máximo possível, vou utilizar o máximo possível desse recurso, desse maquinário. Vou reduzir os custos. De repente eu tenho uma produção para fazer em 2 dias, mas em um dia só eu consigo. Eu uso mão de obra, eu uso recursos para fazer tudo em um dia. Vou minimizar os custos de produção. Isso é uma excelente estratégia do PCP e deve ser feito como objetivo do procedimento operacional padrão. O PCP precisa procurar otimizar a produção reduzindo os custos. Essa é a máxima para o PCP. Vou produzir mais gastando menos. Vou produzir mais produtos gastando menos, tá? Estabelecer um processo de gestão integrado da produção com base em indicadores de desempenho e melhores práticas de mercado. O que eu estou falando aqui, basicamente? O PCP tem que garantir, com base em indicadores, olhando números, olhando indicadores de desempenho, que eu tenha a melhor produção possível. Se eu vou olhar ali o que está acontecendo, o planejado, o programado versus real, se eu estou utilizando a quantidade de insumos que eu planejei utilizar, se eu estou utilizando a mão de obra necessária ali, a mais ou a menos, insumo a mais ou a menos, se eu estou gastando tempo de maquinário a mais ou a menos, se eu estou tendo muita parada de produção. Através de indicadores de desempenho, eu vou descobrir isso e vou trabalhar buscando dentro do mercado as melhores práticas. O que meu concorrente está fazendo? E de repente pessoas de outro ramo, mas que podem encaixar dentro do PCP, estão fazendo para maximizar a produção e diminuir o custo. E aqui dentro do objetivo, você pode colocar aí os objetivos que a sua empresa tem, as estratégias que a sua empresa tem, ok? Procurar atender os clientes de forma ágil, com produção just in time, por exemplo. Assim que eu receber o pedido, eu tenho que startar a produção. Pode ser. Procurar ter no mínimo ou no máximo 5 dias de estoque de segurança para assegurar a entrega de produtos a clientes específicos. E aí eu posso colocar como objetivos aqui, tá? Responsabilidades. Responsabilidades. É claro, tudo precisa de um pai. Não adianta. Como que é aquele ditado? Cachorro de 2 donos ou gato de 2 donos morre de fome. Tudo precisa de um pai.
Então a gente vai definir o pai da criança. Quem vai cuidar do quê? A responsabilidade de cada um. Aqui eu posso colocar cargos. O analista de PCP Júnior, o analista de PCP Pleno, o analista de PCP Sênior, o gerente de PCP, e atribuir ali a responsabilidade de cada um. Dá uma olhada como ficou mais ou menos. Ó. Gerente de PPCP, responsável pela gestão estratégica do setor de PPCP, liderando a equipe, definindo as metas e objetivos a serem alcançados. Deve garantir a execução dos procedimentos estabelecidos, a análise de desempenho e a tomada de decisão necessária para a melhoria contínua do processo. Ou seja, definir ali a responsabilidade do gerente do PCP. Ele tem que ser estratégico, ele tem que pensar de forma estratégica, ele tem que liderar aquela equipe, que cada um vai fazer, como vai fazer. Definir a meta, ó. A meta, de repente, é entregar X quantidade de produto em um determinado mês. Essa é a meta a ser alcançada. De repente, a meta é conseguir X% de redução de custo. É ele que vai definir essa meta. É ele que vai definir quem vai fazer o quê, liderando essa equipe. Aí eu tenho aqui, ó, responsável por realizar o planejamento da produção, analisando a demanda do mercado, os recursos disponíveis, as restrições do processo produtivo, deve elaborar o plano de produção e definir as estratégias e os métodos para alcançar as metas estabelecidas. De repente eu posso colocar assim, o analista de PCP pleno, ele vai ser responsável por programar toda essa produção. Ele que deve elaborar esse plano de produção, seguindo as estratégias das metas que foram previamente já estabelecidas. Então, é o PCP pleno que vai sentar ali na frente do computador e vai programar o que vai fazer dia 1, 2, 3, 4, 5, em que quantidade, se eu vou ter ou não setup naqueles dias, parada de máquina para troca de tipo de produto, ok? Então, posso colocar aqui. Responsável por programar a execução de tarefas de produção, definindo a sequência das atividades e o prazo de execução de cada uma delas. Deve acompanhar o desempenho do processo produtivo e tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento dos prazos e das metas estabelecidas. Responsável por monitorar o desempenho do processo produtivo, comparando o desempenho real com o planejado e tomando as medidas necessárias para corrigir os desvios e garantir a eficiência e eficácia da produção. Eu posso colocar aqui, ó, o analista de PCP Júnior é responsável por emitir o relatório de comparação de planejamento versus real, de planejado versus realizado, verificando o quanto em porcentagem saiu da meta, o quanto em porcentagem ficou acima ou abaixo do planejado e o real. O analista de PCP pleno deve emitir o relatório comparando os insumos que foram utilizados realmente e os insumos que estavam programados para serem utilizados, verificando assim se o custo de cada produto foi obtido, se o custo de cada produto está dentro da meta ou não. Isso é uma responsabilidade. Então, vou desenhar aqui, e isso fica muito legal para ficar claro para a sua equipe de quem é cada responsabilidade. E aí eu dou de dica aqui, não usa nome. Evita usar nome em POP procedimento operacional. Usa cargo, tá? Você pode usar nome na sua planilhinha de agendamento de atividade. Dentro do POP, usa cargo. Não vai colocar aqui, o Daniel é responsável por isso, o Gabriel é responsável por aquilo, a Mariana é responsável por isso. Evita, tá? Deixa de forma aqui associada ao cargo e não à pessoa, tá bom? Procedimentos. De novo, de forma bem genérica, mas que eu acho que vai te ajudar aí no dia a dia, ó. Planejamento da produção. Primeiro procedimento. Deixa eu falar uma coisa sobre procedimento. A gente falou dos objetivos. O procedimento, ele tem que ser de forma mais abrangente, tá? Muito mais completa e detalhada. Como é feito, o que eu uso, o que eu não uso, se eu uso algum tipo de maquinário, se eu uso algum tipo, no caso do PCP, um ERP, alguma planilha ali para fazer essa comparação. É muito legal a gente colocar isso aqui. A gente detalhar. Então, o que eu utilizo para fazer a programação? Eu utilizo o ERP, sei lá, Proteus para emitir o relatório de vendas e verificar as vendas dos últimos 3 meses, levando, sim, esse relatório a uma planilha de Excel denominada Programação de Produção Mensal, onde eu vou determinar que a cada X dias eu vou produzir o produto Y na quantidade X.
Você viu que forma detalhada que eu expliquei? Isso tem que ser claro aqui no documento, para que de repente o analista de PCP lá, ele vá ver o procedimento, ó. O procedimento é eu pegar X, Y, Z para ter esse resultado, tá bom? Vamos dar uma lida aqui, ó. Planejamento de produção, primeira etapa, ó. Realizar a análise da demanda do mercado e definir a capacidade produtiva disponível. Essa análise de demanda do mercado, muitas vezes, na maioria das vezes, né, o PCP ele vai receber do setor comercial e de marketing, tá? Então, qual que é a demanda aí? O planejamento de vendas, a gente costuma dizer. Planejamento de venda do próximo mês, do próximo trimestre, do próximo ano, para ir definir ali o que eu preciso alocar de maquinário, de mão de obra, tá? Definir a capacidade produtiva, então, ó, minha fábrica, minha indústria, minha planta de produção, quanto eu consigo produzir no máximo por mês, por ano, por trimestre. Qual que é a capacidade que eu tenho de produção? Porque a gente sabe que capacidade produtiva é finita, tá? Então, eu tenho uma capacidade X. Se eu tenho capacidade de produzir 50 mil toneladas no mês, eu não vou conseguir planejar ali 70, 80, 90, porque isso não vai acontecer na realidade, tá bom? Então, o setor de PCP, o analista de PCP, ele tem que ter na cabeça, ou numa planilha para não deixar o cara robô, a capacidade produtiva da empresa, a capacidade produtiva da sua planta, tá bom? Elaborar o plano de produção, estabelecendo objetivos, metas e estratégia para alcançá-los. Então, eu vou elaborar um plano de produção, ó. Nesse mês eu vou produzir 25 mil unidades de sabonete, tá? Qual que é a meta? Produzir no primeiro trimestre. Qual que é as estratégias que a gente vai utilizar para alcançar? Eu vou desenhar aqui. Definir os recursos necessários para a produção, matéria-prima, mão de obra, equipamento. Se eu vou produzir manteiga, o que eu preciso para produzir manteiga? Qual que é a matéria-prima? Eu tenho disponível essa matéria-prima? Eu tenho disponível a mão de obra para fazer essa quantidade? Eu tenho disponível esse equipamento? Lembra da capacidade máxima de produção? Lembra da capacidade produtiva de fábrica que eu falei? De fato, se eu tenho essa capacidade produtiva, eu vou ter mão de obra, eu vou ter matéria-prima, eu vou ter equipamento disponível para cumprir, porque não adianta nada eu fazer todo o planejamento de produção e não cumprir por falta de mão de obra, por falta de maquinário, de insumo, de matéria-prima. Uma coisa é situações adversas de mercado, situações externas. Outras situações internas, onde há erro de cálculo, aí é um problema de PCP. Se eu não verifiquei a matéria-prima com antecedência, se eu não verifiquei que eu tinha maquinário, se eu não verifiquei que mão de obra, opa, vamos colocar o chapéuzinho, tá? Validar o plano de produção com as demais áreas envolvidas, comercial, suprimentos, produção. Isso é uma coisa muito bacana, a gente vê isso muito em SNOP, tá? Que é, vamos validar. Não adianta nada eu fazer um planejamento de produção. E, de fato, eu sei que às vezes acontece uma rixa entre setor comercial e planta, fábrica, produção, PCP, mas, de fato, se esses dois setores não se conversarem, a empresa vai sofrer no final, tá? Por quê? Então, os dois têm que trabalhar de forma unificada para entregar o produto final ao cliente, tá? Então, se eu tenho um planejamento de produção que destoa do planejamento comercial, eu tenho um problema. E se eu tenho um planejamento comercial que destoa do planejamento de produção, eu tenho um grande problema. Vou ser bem sincero. 100% igual não vai estar e nunca vai bater, tá? Então, a gente tem que sempre procurar o melhor cenário possível. Minimizar os erros. De novo, o comercial, ele sempre vai pensar em querer mais, vender mais. Planejamento de produção é estatística. O cara vai pensar na planta, se eu tenho capacidade ou não. Então, eu tenho que juntar esses dois e ter muita comunicação para minimizar, no final das contas, erros, produção em excesso, ruptura de estoque, tá bom? Vamos passar um pouquinho mais rápido, senão a gente vai levar muito tempo aqui, ó. Programação da produção, definir a sequência de atividades e os prazos de execução de cada uma delas, tá? Então, vou definir as atividades e os prazos para executar cada uma dessas produções, verificar a disponibilidade dos recursos necessários para a produção, acompanhar a execução das atividades e tomar as medidas necessárias para corrigir desvios e garantir o cumprimento do prazo da meta estabelecida, tá? Controle da produção, vou monitorar o desempenho do processo produtivo, comparando o desempenho real com o planejado. De novo, ó, realizei o que eu planejei? Utilizei os insumos que eu planejei? Realmente eu gastei aquele X para fazer aquela produção?
aquele tempo para fazer a produção, aquele maquinário para fazer a produção, aquela mão de obra para fazer a produção. Então vamos comparar. Eu lembro que eu trabalhava muito quando eu trabalhei de PCP, que era o Real versus Standard. Comparar se aquilo de fato que eu planejei foi produzido e se aquilo de fato que eu utilizei de insumo era o que eu realmente devia utilizar. Porque quanto mais insumo eu utilizo quando não é necessário, mais caro vai sair o produto. Se de repente o colaborador começa a colocar demais uma determinada matéria-prima que não tem necessidade para a padronização daquele material, eu estou gastando mais dinheiro para produzir aquele produto, tá bom? Identificar os desvios e as causas dos problemas e tomar as medidas corretivas necessárias. Então, se eu tenho desvio de produção, se ela não está acontecendo, vamos chamar ali a equipe de produção, de manutenção, para ver o que eu posso fazer ali para que não aconteça esses erros, tá? Isso é um trabalho de PCP. Não é só a gente planejar a produção ali, não. Vamos chamar todo mundo, vamos descobrir o que está acontecendo. O que de fato eu posso fazer para melhorar essa produção? É o planejamento? Será que está errado? Será que é programação? Eu não estou colocando no dia certo? Ou será que é um problema ali de PCM, de manutenção? O maquinário não está disponível quando eu preciso dele? Ou será que é um problema ali de estoque? Quando eu preciso de um insumo, eu não encontro. Quando eu preciso de um insumo, eu não tenho. O fornecedor não está entregando, vamos chamar o departamento de compras. Então, vamos identificar a causa desse problema, o que está fazendo esse desvio para não acontecer o que a gente planejou, e aí vamos tentar, de forma colaborativa ali, com a ajuda dos setores envolvidos, medidas corretivas necessárias para que de fato aconteça aquilo que a gente planejou. Analisar os indicadores de desempenho e propor ações de melhorias contínuas, perdão. Então, beleza. Qual que é o indicador de desempenho? Eu tenho que produzir 50 mil quilos de um determinado produto por mês. Não produzir 25, metade. Opa, o que está acontecendo? Então, são esses indicadores. Indicador de hora homem, hora máquina. Como que está saindo? Como que está chegando no final do mês? O que está acontecendo de desvio? Tá bom, tá ruim? Por que não tá bom? Tá? Então, vamos analisar esses indicadores. Acompanhar o nível de estoque e fluxo de materiais e produtos, visando garantir a disponibilidade dos recursos necessários para a produção. Eu tenho insumo necessário? De fato, eu tenho matéria-prima necessária para produzir aquele produto? Em algumas empresas, eu recomendo que o PCP faça esse controle, tá? Mas em algumas empresas, não, o faz, departamento de compras que faz, não tem problema algum. Mas é o PCP que sabe o que deve ser produzido e quando deve ser produzido. Então, o melhor cenário é o PCP ter o controle sobre isso, tá? E quando de fato eu tenho controle sobre isso, será que eu tenho matéria-prima, material disponível quando eu preciso? Será que eu estou produzindo na quantidade certa? Será que eu não tenho estoque demais de um produto acabado ou de menos? Acompanhar o nível de estoque é isso. De repente eu trabalho com dias de estoque. Eu preciso ter 10 dias daquele produto. O que são esses 10 dias daquele produto? Se eu não produzir mais nada, não mexer com a minha planta, eu tenho 10 dias de venda. 10 dias onde não vão ocorrer ruptura de estoque. Se aquele produto precisa de 10 dias de venda, segundo a minha análise, por que eu tenho 5? Por que eu tenho 15? Por que eu tenho 20? Vamos entender e acompanhar esse estoque. Tá? Realizar a análise crítica do processo de PCP, buscando identificar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas e preventivas necessárias. Indicadores de desempenho. Definir os indicadores de desempenho do processo de PCP, visando monitorar e avaliar o desempenho do processo e identificar oportunidades de melhoria. Estabelecer metas para os indicadores de desempenho e monitorar seu desempenho. Realizar análise crítica dos indicadores de desempenho, buscando identificar oportunidades de melhorias e implementar ações corretivas e preventivas necessárias. Então, nessa parte que eu vou pegar, quais os indicadores de desempenho necessários para o PCP da minha empresa? O que de fato são indicadores estratégicos para o meu PCP? Tempo gasto por produção? Quantidade produzida? Real versus standard de um custo? Real versus planejado de uma quantidade de produção? Tempo gasto por produção? Eu vou definir nesse trecho aqui quais são os indicadores que eu vou utilizar.
Definir os indicadores, qual vai ser a meta? Posso colocar aqui. A meta é que planejado versus realizados da quantidade não podem ser menor que 98%, 95%. Ou seja, baixou de 95%. Se eu não estou realizando, produzindo de fato 95% daquilo que eu planejei, eu estou abaixo do meu indicador. E aí, o que eu vou fazer? Quais vão ser as estratégias que eu vou utilizar? É importante eu colocar os indicadores de desempenho que eu vou utilizar aqui. Eu acho muito bacana. De repente, eu posso colocar um indicador de desempenho de valor de estoque. Não posso deixar o valor de estoque passar de 2,5 milhões de reais. Então, indicador de desempenho. É um indicador ali que eu vou seguir, tá bom? Gestão da equipe de PPCP. Definir as competências necessárias para a equipe de PPCP. Planejar e executar ações de treinamento e desenvolvimento para a equipe. Estabelecer metas e objetivos individuais e coletivos para a equipe de PCP e monitorar seu desempenho. Realizar a avaliação do desempenho da equipe e implementar ações corretivas e preventivas necessárias. Aqui eu posso detalhar muito melhor. O analista de PCP Júnior é responsável por ir à planta, pegar as ordens de produção, informar no sistema ERP quantidade que foi produzida, o lote que foi produzido, os insumos utilizados. Analista de PCP pleno, analisar o real versus planejado no custo desse produto. Analista de PCP sênior, definir estratégias e metas e indicadores de desempenho para cada equipe, para cada função, para cada centro de custo. Eu posso colocar aqui, tá? Então, aqui eu posso colocar nessa área que a equipe de PCP vai fazer. Detalhar de forma ali bem abrangente a responsabilidade de cada equipe. Eu falei de uma maneira geral a responsabilidade lá em cima, agora eu vou detalhar no processo, no procedimento, tá? Pessoal, o que eu gosto de colocar muito dentro de procedimento de operações padrão é uma foto. De repente, a planilha que você utiliza, a imagem do ERP que você utiliza, a tela que utiliza, o modelo de relatório ou o modelo de cálculo que você faz. Eu acho que é muito bacana quando a gente coloca, porque deixa de forma mais ilustrada, tá? Eu não coloquei aqui no caso, porque fugiria muito do foco, tá? Mas se você quiser colocar alguns anexos, então, anexo 1, planilha que se encontra no local tal para um planejamento de produção. Anexo 2, ERP, módulo 4 de estoque, emitir relatório de estoque, emitir relatório de saldo atual de estoque. Você pode colocar aí. Dentro do ERP, no módulo 7, verificar a questão de cálculo de reposição de estoque, clicando aqui, fazendo isso, isso e isso. Pode colocar aqui, tá? Aqui embaixo eu deixo para vocês, esse é apenas um exemplo de procedimento operacional padrão de PCP. Cada empresa tem um modelo de trabalho, cada empresa tem uma estratégia de trabalho. Então eu deixo bem claro para vocês, esse é um esqueleto que você vai utilizar aí, tá? Mas verifica a sua operação, as estratégias da sua empresa para colocar de fato em prática aqui. Pessoal, para fazer o download desse documento, eu deixo sempre lá no nosso grupo do Telegram. Então você vai clicar no link que está aqui na descrição, vai lá no grupo e vai fazer o download desse documento. Lá a gente tem diversos outros documentos, planilhas e e-books que você também pode fazer o download, tá? Então eu indico que você participe e também indique para a sua equipe participar lá no grupo do Telegram para ter acesso a esse material exclusivo e a dicas diárias de gestão de supply chain. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito cada um de vocês e vejo vocês no próximo vídeo.